Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 5 de março de 2021. Vamos lá hoje, qual será o assunto? A gente não poderia deixar de falar da decisão do STJD a respeito da impugnação do jogo Vasco e Internacional. O presidente do STJD decidiu monocraticamente, o senhor Otávio Noronha. Você quer saber o que ele decidiu? Meus amigos, venha comigo aqui no canal Macavaz. Você já sabe, logo depois da vinheta. Eu sou cruz de malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Macavaz. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia, 7 horas da manhã, está fazendo o quê? Lançando vídeo com os assuntos mais importantes do Vascão, com a minha opinião e os comentários aqui embaixo de vocês para fomentarmos o debate. Beleza? Se você é novo aqui no canal, já aqui seja inscrito aqui, essa marca vermelha aqui, já clica lá, já aparece para inscrição. E deixa o dedo no like, larga o dedo no like, porque assim você ajuda este singelo vídeo a chegar a mais vascaínos. E aqui hoje vamos estar respondendo um pouco, esclarecendo sobre a decisão do presidente do STJD acerca do pedido de impugnação do Vasco da Gama, suas consequências e a possibilidade do Vasco ajuizar uma demanda para uma reparação civil. Beleza? Vamos comigo então? Larga o dedo no like. Ontem saiu a notícia de que o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, STJD, Otávio Noronha, indeferiu a exordial, ou seja, indeferiu a petição inicial do nosso Vascão acerca da impugnação contra aquele jogo do Clube de Regata Vasco da Gama e o Internacional, que teve a gol confirmado irregularmente porque o jogador estava em condições de impedido e teve toda aquela celeuma ali porque o VAR não funcionou. Aí a gente vai até discutir, eu quero que uma discussão que eu faço com vocês é primeiro, qual foi a decisão de campo, meus amigos? Por que eu pergunto isso? Porque eu não vi até agora um vídeo que mostra qual foi a decisão, se o juiz marcou o gol ou se o bandeirinha correu. Tá certo? Tem se não me engano aqui, já fiz essa pergunta e teve um comentário aqui que deixou um link para uma imagem que parece mostrar o bandeirinha correndo para o meio. Parece porque é uma imagem que não é oficial de qualquer transmissão de câmera, de lado. É uma imagem complicada, beleza, mas eu sei que há uma imagem, parece que o bandeirinha corre. Ao meu ver, não sei, eu particularmente ainda fico na dúvida de qual foi a decisão de campo, se o juiz deu o gol ou anulou o gol, beleza? Ou mesmo se ele tomou alguma decisão e não ficou esperando o VAR. Beleza, mas aqui eu vou ler alguns trechos da nossa querida decisão do senhor Otávio de Noronha, só para explicar que ele fundamenta a sua decisão no artigo 84, parágrafo 2º. A petição inicial será liminarmente indeferida pelo presidente do tribunal competente quando, inciso 3, faltar condição exigida pelo Código para a iniciativa da impugnação. Ou seja, ele basicamente relata, ele conferiu o direito de resposta ao Vasco, conferiu o direito de resposta ao Internacional, pediu que fizesse toda uma coleta de provas, mas ele entendeu que o instrumento da impugnação, ou seja, da inicial, o fundamento da inicial, não condiz com o instrumento da impugnação. Basicamente, por quê? Porque ele defende que o Vasco, na verdade, está discutindo erro de fato. Ou seja, ele está discutindo uma decisão equivocada da equipe de arbitragem. Vocês estão me entendendo? Dei até uma pausa aqui para vocês entenderem um pouco. O que ele alega que é o seguinte, que o Vasco da Gama está discutindo sim se o jogador do Internacional estava impedido ou não e se a decisão da equipe de arbitragem estava certa ou errada ao promover o gol ou ao confirmar o gol. Beleza? Só que, ao meu ver, não é isso que o Vasco está discutindo. E o Vasco defende isso. Que na verdade o Vasco está defendendo um erro de direito, ou seja, que na verdade aquela partida sequer deveria se iniciar
porque a tecnologia, o VAR, o protocolo do VAR, não estava funcionando. Esse é o ponto. Não se discute nem se o gol é válido ou não, é óbvio que ele cita, que o Vasco cita que o gol estava invalidado, que o jogador do Internacional estava impedido. Mas o cunho, a causa imediata dessa discussão, na verdade, é o funcionamento irregular do VAR, do equipamento do VAR. Não é uma decisão de uma pessoa humana, mas a tecnologia não funcionou. Quando ela não funcionou, ou a partida deveria ser paralisada ou sequer iniciada. Então, ao meu ver, quando o presidente Otávio de Noronha, ele elenca, ele fala vários momentos que o Vasco na verdade, está discutindo se o jogador está impedido ou não. Ao meu ver, esse entendimento está equivocado do presidente do STJD. Não é isso que o Vasco está discutindo. Inclusive, ele utiliza um argumento aqui que parece análogo àquela decisão lá da DPF 780 do partido político, que fala que não pode se banalizar o instrumento de impugnação. E é isso que o Vasco está querendo. Não, o Vasco não está querendo fazer isso. O Vasco está querendo discutir, sim, é um erro da tecnologia, é a ausência do VAR. Ela não está querendo discutir a decisão em si da arbitragem. Inclusive, para mim, até de má fé, o presidente do STJD, ele cita a partida do Vasco contra o Grêmio, na qual o Vasco entrou com pedido também de impugnação, naquela partida de 2019, se não me engano, quando o Iago Pikachu faz um gol e o VAR, aí sim, equivocadamente, analisa uma falta 5 minutos antes, que não é diretamente ligada ao lance do gol. O Vasco pediu a impugnação daquela partida e tudo mais, não foi para frente, até porque não fez falta para o Vasco naquele ano, mas aí sim, para o meu ver, seria uma análise equivocada, um erro da arbitragem. Mas que o Vasco não está discutindo não é erro da arbitragem, é falha do VAR, falha do equipamento, da tecnologia. Essa sim para mim, esse é o ponto nevrálgico do Vasco da Gama. E o presidente do tribunal, ele termina a sua explanação sempre falando que o Vasco está defendendo um impedimento que não deveria ser impedimento, mas aí ele termina tudo isso exposto em defesa exordial na forma do impeditivo no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 84 do Código lá brasileiro de Justiça Desportiva. Então, ao meu ver, basicamente essa que são os argumentos do presidente para indeferir a exordial. O que acontece agora? O Vasco já falou que vai recorrer dessa decisão. Esse recurso, ao meu ver, leva para um pleno, leva para o tribunal em se julgar. Eles primeiros têm que entender que essa petição inicial é sim válida, é sim preenche os requisitos de uma impugnação. Então, passado essa parte formal, porque o presidente do STJD, ele a princípio não entra no mérito se o Vasco tem ou não. Só falou que esse aqui não é o instrumento correto. Beleza? Vamos ter uma discussão, porque ele fala que o Vasco, na verdade, está discutindo impedimento, mas em momento algum ele cita aqui que o VAR não estava funcionando ou não. Beleza? Mas aí, passada essa parte formal, aí sim, se o Vasco tiver isso, o pleno vai decidir se a pretensão do Vasco da Gama tem razão ou não. Beleza? O Vasco já emitiu uma nota lamentando essa decisão e confirma que vai recorrer. Só que é engraçado que na nota ele faz questão de utilizar o compromisso da diretoria administrativa do clube presidida pelo João Salgado. Por 2 vezes o Vasco da Gama utiliza o nome do seu presidente para afirmar aqui no site, né? Ver como as coisas estão um pouco individualizadas, né? Isso eu acho que é totalmente desnecessário. Enfim, essa é a possibilidade. Então o Vasco já falou que vai recorrer, ou vai levar para o pleno vai decidir se a exordial é cabível ou não, se essa ação é cabível ou não, entendendo se for cabível, reforma a decisão do presidente do STJD e vai julgar o mérito da questão. Particularmente, eu, Sérgio Maca, não acredito que vai anular o jogo, até porque pelo lapso temporal já passado, se fosse para impugnar uma partida, já deveria ter sido impugnada, senão virá de eternos campeonatos. Aí entra no segundo ponto. O Vasco pode ajuizar alguma demanda para pedir ressarcimento pelos danos causados por essas decisões da arbitragem? Ao meu ver, sim. Em primeiro, qual vai ser o foro? Não é do foro
da Justiça Desportiva, mas sim pode ser, ao meu ver, da Justiça Civil. E aqui, meus amigos, já peço o like no vídeo, tá? Beleza? E se tiver algum especialista contra a minha decisão, por favor, escreva aqui nos comentários que eu irei estudar. Beleza? Então, ao meu ver, o Vasco pode sim pedir um ressarcimento até na Justiça Comum, porque foge da esfera esportiva para a esfera da responsabilidade civil. Ele pode pedir sim da CBF e da empresa Hackaway, que é a administradora lá do VAR, lembrando que a instalação, controle, utilização do VAR é única e exclusiva a responsabilidade da CBF. Então o Vasco pode sim pleitear tudo aquilo que ele deixou de receber pelo fato de ter sido rebaixado para a segunda divisão, ok? E tal como ele deveria estar na primeira divisão. E nisso vai ter que juntar de sérias provas, contratos de patrocinadores, a premiação, a própria premiação da CBF que cai muito quando o time é rebaixado. Por exemplo, ontem parece que a premiação do Vasco da Gama por passar de fases na Copa do Brasil será de time de segunda divisão, ou seja, cai pela metade, basicamente, né? Que isso prejudica muito o clube e tem toda a razão do Vasco, ao meu ver, ir até o fim para discutir essa questão do VAR junto à CBF, até para você expor o STJD e expor a CBF, saber qual é o entendimento dela nesse respeito, sendo inviável a impugnação e mantido o descenso do Vasco, a qual eu acredito que será mantido, aí sim o Vasco pode pleitear na Justiça Comum todos os danos reparáveis. Qual vai ser o término dessa demanda, se tiver isso, o Vasco, só que assim, vai ser prolongado, se não tiver um acordo antes, pode ser daqui a 5, 6, 7 anos uma demanda judicial, então não vai ser para essa gestão, a não ser que essa gestão faça algum acordo com a CBF. Tá beleza, meus amigos? Aqui eu acho que são os pontos dessa decisão do STJD. Infelizmente, traz prejuízo ao Vasco, mas não acredito que vai ter outra reviravolta nessa demanda aí do STJD, por exemplo, para anular a partida. Não acredito, mas acredito sim, e deve ser dever do Vasco e até o final dessa demanda do STJD, bem como ir à Justiça Comum requerer os seus prejuízos e o ressarcimento pelos danos causados por esse descenso. Lembrando muito bem, meus amigos, como eu sempre falo aqui, o Vasco não foi rebaixado por causa de VAR ou por causa da CBF. É um fator importante? Foi. O Vasco foi roubado? Foi. O Vasco teve o maior número de casos de reversão de prejuízo para ele? Foram 18, quando o segundo acho que foram 12. Então é um número muito mais acima. Mas é o fator preponderante para o seu descenso, para o seu rebaixamento? Não foi. Fator importante? Foi roubado sim, mas o fator administração, os jogadores fracos dentro do clube é que foi a maior causa aí do seu rebaixamento. Beleza? Espero que assim tenha ajudado a vocês a explanar um pouco o que o STJ decidiu. Sendo assim, meus amigos, novamente, dê seu like, acompanhe aqui, se inscreva no canal Macavasco e até sábado de manhã, aonde eu venho com o pré-jogo do Macavasco, pois sábado à noite já tem jogo desse vício nosso, que é essa Cruz da Malta no nosso coração. Um abraço, meus amigos, sextou com juízo. Tchau!